Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa. Hoje aqui no carro, a caminho do trabalho, uma terça-feira dita normal, depois do apagão que tivemos ontem. E, portanto, foi um dia um tanto interessante, mais uma experiência social a acontecer. E prova está que muita gente não está preparada para uma situação destas, e obviamente quando eu digo que não está preparado é questão de ninguém está à espera que tal aconteça, mas também se as pessoas não estão precavidas em casa para um cenário hipotético destes, é bom que comecem a estar, e sobretudo do ponto de vista da política, que é o que interessa aqui no podcast Conversa, é falar de política e não tanto de sociedade, fé divers e tudo mais. É perceber que do ponto de vista político há muitas questões que têm que ser levantadas, que as pessoas de uma forma geral aceitaram de livre e espontânea vontade, acharam que era algo perfeitamente natural e que era a verdade que nos era transmitida pelos jornalistas, portanto nada de novo, e que afinal temos que levantar mesmo essas questões, levantar mesmo essas perguntas que obviamente têm a ver com a ecologia, a economia verde e a energia limpa e tudo mais. E depois outra questão que também é importante e que as pessoas não valorizam tanto, e ontem tive vizinhos, tive amigos, tive familiares a dizerem que ao final o dinheiro físico é algo importante, e a verdade é essa, é que no dia a dia poucos de nós andamos com moedas, com notas na carteira, e portanto em situações de aperto em que não há comunicações, as aplicações de telefone dos bancos não funcionam, portanto podemos ter toda a Bitcoin do mundo que sem internet nada funciona. Por isso eu continuo a ser um forte defensor do dinheiro físico, daquilo que deve ser o papel da moeda, por exemplo, porque em situação de aperto era aquilo que eu dizia em muitas aulas aos meus alunos, fazia sempre um exercício que era engraçado, sobretudo para explicar a parte da inflação, portanto, do padrão ouro do século XX. Isso era sempre importante e era um debate muito engraçado, porque eu colocava uma nota de 20 e colocava uma moeda de 20 cêntimos, 50 cêntimos, o que tivesse, e perguntava se em situação de guerra, portanto, mesmo um caos completo, o que é que valia mais? Se valia a nota de 20 euros ou uma moeda. E a questão é que o instinto básico é sempre escolher a nota, porque 20 euros é um valor superior a qualquer cêntimo ou euro. Mas a questão é que a nota é apenas papel, não é? Portanto, nós vimos situações que foram na Alemanha, por exemplo, de crianças brincarem com papel, como se fossem legos, porque aquilo não tinha qualquer tipo de valor. Portanto, as pessoas usavam as notas do marco alemão para acender os fogões, acender o jogo. Portanto, nada de importante é um baralho de notas quando temos o caos. Portanto, a questão do dinheiro físico, e só vejo pessoas como a Joana Amaral Dias a defender isto com unhas e dentes, o Tuga Liberal também por aqui. Portanto, isso é um tópico que é importantíssimo ser pensado, ser refletido, e as pessoas terem noção disso, porque de outra maneira estamos nada, estamos sem qualquer tipo de suporte, porque ontem quem se aflou muita gente foram os mini-mercados, supermercados de bairro, que atualmente são maioritariamente controlados pelo pessoal do Paquistão, do Bangladesh, do Nepal. Todos vocês sabem isso, e aliás, se calhar muitos de vocês tiveram que lá ir ontem
Portanto, voltou-se àquilo que era a mercearia de papel e caneta, em que há um produto e é feita ali a troca naquele exato momento. Portanto, este é um dos tópicos. O tópico da ecologia e de energia limpa está, acho que mais claro que não é uma real alternativa, até porque tivemos o caso da Repsol, que enviou uma carta a todos os seus clientes, porque, tal como é em Portugal, a Repsol também tem os serviços para casa, de energia para casa, em que dizia que iam haver fortes instabilidades, fortes picos durante um determinado período de tempo e portanto, por motivos de força maior, tiveram que encerrar uma refinaria. Enfim, isto leva-nos também aqui às questões das nossas termoelétricas em Portugal, que o Partido Socialista fechou com muita pouca circunstância em nome do ambiente e tudo mais. E a questão é que fazem-se em nome de ideias peregrinas, as maiores parvoíces políticas, e para mim o fecho de termoelétricas, de centrais a carvão e tudo mais é só estupidez essa que vocês, para terem noção, para quem está assim um bocadinho mais desligado daquilo que é a realidade europeia, temos os próprios verdes alemães a querem voltar às centrais a carvão porque o preço disparou e não há estabilidade na rede elétrica alemã em muitas partes da Alemanha. Portanto, se um país como a Alemanha, que tem a dimensão geográfica que tem tantos ou mais recursos que muitos dos países europeus, tem dificuldades, quanto mais Portugal poder dar-se ao luxo de fechar formas de energia. Até porque, e pode também aqui dizer, que apesar da rente ter estado à espera da ajuda espanhola, essa ajuda espanhola nunca apareceu. Portanto, significa que nós ficámos perdidos e sós com as nossas barragens. E agora pergunto eu, imaginem isto, num cenário de verão, em que aquilo que nós tínhamos era nada mais nada menos que um cenário de seca, em que não havia água nas barragens, e portanto as barragens espanholas, nós também sabemos que eles não partilham água, portanto retêm muita água para eles e portanto não transportam para nós. Portanto, em que situação é que nós ficaríamos ontem num cenário em que justamente não há partilha de informação, não há partilha de recursos e não há uma rede europeia que realmente ajude, não é? Que conserte tudo isto. Portanto, isso para mim é algo que tem que ser realmente pensado, debatido com vontade de debater, porque é simplesmente mau demais tudo isto que aconteceu. Portanto, Repsol em Espanha fecha, refinaria, tal como nós também vamos a fechar, e o motivo que está na carta, que está publicado pelo El País, basicamente vocês irem à página de Instagram do El País, e nós sabemos que o El País, por todos os efeitos, é um jornal que tem muita gente do PSOE, portanto, Partido Socialista Operário Espanhol, nas redações e tudo mais. Portanto, até eles próprios já se fartaram da situação e, portanto, decidiram pôr a nu esta carta da Repsol para os clientes e, portanto, como dizer que tudo isto devia ter sido ponderado. E lá está, quando uma gigante como a Repsol tem que escrever que todos de força maior vão fechar uma refinaria, é assim um tanto quanto estranho, digo eu. Portanto, temos este cenário traçado e agora resta saber o que é que vão ser as consequências, ou se simplesmente vamos fazer aquilo que fazemos toda a hora, e vimos isso também com a pandemia, é que não aprendemos
rigorosamente nada, os comportamentos mantêm-se iguais. Os jornalistas vão dar uma desculpa qualquer porque não interessa. Em França é manchete, portanto toda a gente em França está a culpabilizar o governo espanhol por falta de transparência. Por cá está-se a falar de um evento atmosférico raro que fez com que os postos de alta tensão vibrassem e portanto houvesse assim picos e tudo mais. A questão é que basta nós olharmos também para um gráfico que até foi partilhado pelo público que mostra aquilo que é o comportamento da nossa energia, como é que a nossa energia estava a ser alimentada ontem, em que nós temos as nossas energias hídricas, eólicas, solares lá em cima, e depois elas simplesmente caem a pico e vemos o complementar do gráfico com a energia importada a ser aumentada. Já está aqui também a questão de o que é que aconteceu com as nossas energias renováveis para não serem capazes de dar vazão, portanto, de haver ali uma queda, porque esse gráfico está publicado também pelo Jornal Público, que é de esquerda, portanto não tem qualquer tipo de apresentação. E portanto, deixa a vossa consideração também. Acho que temos que pensar honestamente o que é que nós queremos daqui para a frente. Do ponto de vista de sociedade política, estamos arrumados. O governo deve ter feito aquilo que pode. A REN mostrou que claramente não está à altura de resolver isto. A União Europeia também, até o momento, não se sabe qualquer tipo de envolvimento ou preocupação por parte de Bruxelas em relação àquilo que é um pedaço geográfico como é a Península Ibérica e uma parte de França, mas a França já tive também as informações que eu queria, as confirmações, porque a França resolveu o assunto em 3 horas, estava tudo reposto do lado francês. A França que não cessa de ter planos de criação de energia nuclear, portanto, a construção de mais reatores. Portanto, as coisas são assim. Em vez de andarmos a procurar energias efetivamente sustentáveis e que tenham segurança, não nos deixem assim na mão, como ontem fomos deixados. O debate da ecologia, para mim, está encerrado. Até prova em contrário, não é algo que possamos dar com agendas como o governo espanhol de andar a fechar tudo quanto queremos para forçar a agenda ecologista, mas está provado. Ontem, por outra vez na história, voltámos a ter a população em momentos de partilha, portanto toda a gente agarrado aos rádios na busca de qualquer tipo de informação e que as contas precisam ser feitas à vida para saber pelo menos o que é que restava a fazer para o dia da manhã. E portanto é assim, também tivemos as crianças que não sei como é que se terão comportado à hora das refeições, porque hoje em dia qualquer criança para poder comer tem que ter um tablet, tem que ter um telefone dos pais à frente para poder comer e ver o desenho animado, porque de outra maneira já não sabe comer. Portanto, triste sociedade da nossa, em que os pais têm os filhos, mas como diz a música do Stromae, Papa Ute, toda a gente sabe fazer filhos, mas ninguém sabe fazer pais. E é um pouco a sociedade que nós temos, uma sociedade que não é capaz de fazer pais. Temos um bom ensino, temos uma boa concepção daquilo que
são as obrigações dos pais e que deve ser a estratégia pedagógica para os pais. Eu não estou com isto a dizer que no dia que me tocar a ser pai serei o pai infalível, o melhor pai do mundo, o expert, o especialista, o que seja, mas que há certas coisas que para mim não fazem qualquer tipo de sentido, porque realmente é estranho como é que nós temos uma sociedade que cada vez mais se fecha sobre si, porque é o que nós temos, os efeitos, não vamos dizer o contrário. É uma sociedade que não é capaz de partilhar, não é uma sociedade que seja capaz de conviver entre si, e portanto assim o é. Portanto, que tenha assim também alguma lição para alguns pais em relação à forma de estar dos filhos, porque estou também cansado de ir para restaurantes e ter que usar levar com desenhos animados durante a refeição, porque ponto 1, temos pais que não sabem ser pais, e ponto 2, temos gerentes, donos de restaurantes que não têm pulso firme para impor regras no restaurante, portanto estão ali quase mendicantes porque as pessoas vão lá almoçar, portanto é o que temos. Portanto, está feita assim esta ronda. Nota ainda de que no Canadá, está como eu suspeitava, os conservadores não ganharam, e portanto muita gente entrou com o Pierre Poilievre ao colo, ia dizer que ia ser o próximo Primeiro-Ministro do Canadá. Mark Carney, portanto, sucessor de Justin Trudeau, continua, portanto vai continuar o legado, enfim, com alguns afinamentos, mas vai ser o 4º mandato seguido dos liberais no Canadá. Liberais esses que nada têm a ver com os liberais aqui em Portugal, importa dizer também. E portanto, quando se faz uma política em que se está demasiado agarrado a um outro personagem político polarizador como é Donald Trump, o eleitorado só pode castigar. Portanto, regra número 54.300 da política, cria o teu próprio manifesto, não copias o manifesto dos outros, porque não resulta. Portanto, estamos a olhar para o Canadá e temos alguém que é Primeiro-Ministro, em que os canadianos se sentem, de forma geral, atacados por Donald Trump, e temos um Primeiro-Ministro que está, ou um candidato a Primeiro-Ministro, como era Pierre Poilievre, que está confortável em fazer do Canadá o Estado 51 do Estados Unidos da América. Eu lembro que nós vemos também um comportamento em relação à Groenlândia e afins, obviamente que um eleitor canadiano só vai querer escolher alguém, pelo menos, que não vá vender para já a soberania dos Estados Unidos. Podemos falar da venda de soberania do Canadá à China por parte do Trudeau, o seu fascínio com Xi Jinping, mais que notório em vários vídeos, em várias conferências, em várias situações. Mas lá está, é isso que nós olhamos e percebemos. Não pode ser assim. A política não é feita de campanhas de copy-paste, não é feita de campanhas que se visa antagonizar e ser unicamente contra o trabalho que foi feito antes. Portanto, Pierre Poilievre não foi capaz de capitalizar boas ideias e ele partiu para esta campanha eleitoral com sondagens favoráveis. Portanto, era uma eleição que, como se costuma dizer, se calhar até o rato de Mickey ganhava. Portanto, ele não quis ganhar, não quis apoiar as coisas certas, e portanto aqui não estou a dizer para ele ter renunciado à sua identidade, ao seu projeto e tudo mais, nada disso. Não é isso que está em causa. Muitas vezes aquilo que se passa, 70% diria eu, de uma campanha eleitoral é ganha ou perdida com base naquilo que for a comunicação da candidatura. Portanto, se temos uma candidatura que comunica bem, está excelente. Se temos uma candidatura que comunica muito mal, então
está horrível. Portanto, há que mudar enquanto é possível mudar. Quando depois também está a faltar uma semana, também é muito difícil convencer o eleitorado na última semana, porque as ideias, o pensamento já foi toldando, já foi marcando, já foi cimentando, e portanto na última semana aquilo que basicamente toda a gente está à espera é buscar uma caixa de ressonância para ter a certeza, para ter o conforto pessoal de que fizeram a escolha certa. Portanto, é isso que as leis gerais da comunicação política nos dizem. Portanto, não é preciso ser um gênio para entender isso, e portanto é isso. Bom, queria partilhar este momento aqui convosco, espero que todos estejam bem e portanto daqui para a frente também se precavenham de melhor forma para um possível segundo apagão. Eu despeço aquela amizade sempre, vocês sabem que até lá tenham boas conversas e já agora pensem no apagão. Um abraço, boas conversas.